Tudo bem, pessoal? Estamos começando hoje mais um episódio do Alpcast. Eu, Anderson, aqui apresentando junto com Gilberto. Obrigado por me chamar, Anderson, mais uma vez. Opa, sempre, né? Tô aqui. E hoje a gente tem um convidado que tem muito a ver com a nossa área, né? Muito a ver com o nosso mercado. Muito obrigado, Diego. Diego é da Diamond Alpinismo. Ele vai trazer hoje pra gente um conteúdo importante aí falando sobre mão de obra, sobre o mercado de alpinismo, entre outros assuntos aí que a gente já tá debatendo há um tempo. Diego, muito obrigado. Pode se apresentar aí pro pessoal, fala um pouquinho de você, da Diamond. Obrigado. Maravilha. Obrigado, né, primeiramente aí a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, né, sobre esse conteúdo que é muito importante pra gente. Né, Anderson, Gilberto, obrigado pela porta aí aberta e vamos falar um pouquinho aí sobre, que eu acho que tem que ser, pertinente, é um assunto pertinente, que a gente não pode deixar vago aí essa informação. Certeza. Diego, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Eu te chamei porque ser empreendedor hoje no Brasil, eu falo todos os podcasts nossos, que o cara, ele é um surreal merecedor de aplausos. Ainda mais nesse ano difícil. Sim. E o alpinismo industrial, nós debatemos com uma demanda muito ruim de mão de obra de alpinismo industrial, e a qualidade na mão de obra é o que nós vamos hoje explanar. Então, assim, por você estar do outro lado da cadeira, para você contratar, como contratar, quais são as dificuldades que você tem de alpinismo, se tem muito no mercado, se tem pouco, se são qualificados, os que as escolas soltam do mercado, se são qualificados ou só sai com certificado. Queria que você nos ajudasse aí para a gente entender, e ter um público ali atrás daquela câmera que quer ser alpinista, acha que é fácil, é difícil. Queria que você nos ajudasse aí, e ajudasse a galera aí. O que é ser o N1, N2, N3, dificuldade de mão de obra? Fácil não é, assim como qualquer outra profissão, mas a gente enfrenta um quesito muito importante que pouca gente fala ou pega no pé, que é a questão da altura, né? Sim. Muitos vão ali, faz o curso ali de uma NR35 ou até mesmo do acesso por corda, e aí ele se depara com um centro de treinamento onde ele tem uma altura ali de 6 metros, né? Faz ali as manobras e tal. No curto período de uma semana, que são 40 horas semanais aí para exercer todas as atividades e todas as manobras, ele se depara com um tipo de situação controlada, né? Aí quando chega num prédio de 80, 90, 100 metros de altura, ele já dá uma travada e fala, pera, eu já não estou mais naquele ambiente controlado, então às vezes acaba mudando, né? Então muitos acabam entrando na profissão achando que é um caminho e às vezes na verdade é totalmente outro, né? E a gente tem que ter essa coragem, né? Eu canso de participar de alguns trabalhos onde os caras chegam, ou as pessoas envolvidas ali falam, pô, vocês são super-heróis mesmo, porque, pode fazer o que quiser, mas eu não vou naquela altura, eu não fico pendurado na corda. Ou às vezes até outros profissionais que, né, são da cadeirinha aí, né, que a gente tem um contato direto, os caras, pô, vocês são malucos, vai fazer o ponto de ancoragem, pô, o cara confia mais no peso ali do que no próprio ponto de ancoragem. Então, a mão de obra em si, elas são... Tem vários fatores, né? Eu falo sempre que o alpinista, ele mesmo que faz o nome dele, tanto para bom quanto para ruim. Então é dele, a atitude dele que vai fazer ele ser um bom profissional ou um ruim profissional, né? Pode-se dizer assim. Então, não é só o treinamento que vai fazer o cara ser um profissional, né? A qualificação, a mão de obra tem que ser interpessoal, tem que ser dele aquilo, né? Dele ir fazer a diferença. Porque curso qualquer um pode ir lá fazer, agora ser o profissional, isso aí realmente algumas vezes deixa a desejar, né? Você tocou num assunto muito importante quando se trata de altura, né? E o que eu vejo no mercado de alpinismo, já estamos 6, 7 anos no mercado, vamos fazer 6 anos agora com a Alpicom, e a GNA tinha mais uns 6, 7 anos, então estamos de 12 migrando para frente.
é a qualidade de mão de obra que tem no mercado. Existe um grupo minoritário de alpinistas, N1. N2, então, são menos ainda. N3, aí não se fala, são menos ainda. E eles saem do treinamento, que você falou, e falam, sou um N1, quero ganhar como um N1, mas não sabe pegar numa ferramenta, não sabe se comportar numa corda, não sabe dar um nó, que o treinamento deu 40 horas, ele viu dentro de uma sala de aula, quando ele chega num prédio ventando 40 km por hora, ele não sabe o que fazer. É o despreparo profissional da pessoa. Despreparo. Então, assim, existe muita mão de obra no mercado e poucas qualificadas, mesmo com os treinamentos. Você se depara com esses problemas igual nós aqui? Sim, constantemente, né? Já aconteceu casos, né, da gente chamar o cara para uma entrevista e aí no dia a dia do trabalho que a gente dá oportunidade, eu sempre falo isso para todo mundo, a Diamond, ela é uma empresa aberta para todo mundo que queira iniciar, não tem problema, a gente dá a iniciativa, a gente ensina, mas a partir do momento que você sai de um curso de 40 horas e você me entrega o seu certificado, você está me dizendo que você é capaz de exercer aquelas funções, aquelas manobras. Então, eu vou ficar tranquilo quanto a isso. Isso aí eu não vou precisar te ensinar, agora as outras coisas sim. Mas a gente acaba se deparando com profissionais, às vezes, que não sabem dar um nó, que tem medo de altura, né? O medo ele tem que existir, sim, né? Para até a questão do respeito e de não te pôr a uma situação ruim. Mas você não saber vestir um cinto, colocar um descensor na corda, colocar um trava-quedas na corda, posicionamento, setinha para cima, setinha para baixo, a gente se depara, infelizmente, com algumas pessoas que acabam vindo com certificado, passou pelo treinamento e ainda assim chega na hora e fala, pô, eu não sei mexer nesse equipamento, ou não sei fazer esse tipo de nó, ou não sei fazer essa ancoragem, que é o básico. Nó e ancoragem simples é ensinado nas 40 horas. E a gente acaba enxergando isso. E, Diego, essa informação que você traz pra gente de que é comum ver alguns profissionais que já têm o certificado e não sabem fazer o que talvez seja o básico, que é, por exemplo, montar o nó, que é onde o cara vai fazer, ou ele vai fazer o nó pra ele descer naquela corda, né? Uhum. Se isso é ensinado, onde é que está o erro? O cara esquece, a escola não ensinou de forma adequada? O que você enxerga assim? Onde é que está o gargalo aí desse problema? Na verdade, o procedimento ele é igual para todos, né? Tipo, não tem uma maneira certa ou errada de ensinar. Então, todos os centros de treinamento são preparados, são qualificados para exercer aquela atividade, né? Aquele curso naquele período. Uhum. Então, eu acredito muito que é um pouco, às vezes, de falta de treino. Porque às vezes o cara chegou lá, fez o curso de 40 horas, sim, e aí ele vai conseguir trabalhar só daqui 2, 3 meses. E se ele não tem uma vivência, uma prática, um treinamento constante, ele esquece. Sim. Eu vou falar por mim mesmo, né? Eu sou nível 3 hoje, graças a Deus, né? Longos anos aí aprendendo também. Não sei tudo, constantemente aprendendo, às vezes aprendo até com nível 1, que às vezes teve uma experiência diferente da minha, então eu consigo absorver isso, a gente também tem que ter essa mente aberta, mas acaba que às vezes o cara não tem um treinamento. E aí, na hora que ele chega para exercer, ele, pô, esqueci. E, de fato, às vezes acaba esquecendo mesmo por não ter o treino. Tem nó que hoje, você falar para mim, é porque eu treino constantemente, eu vou saber. Mas até ontem, pô, você falar um nó diferente para mim e falar, meu, não sei. Ou então até mesmo as manobras, né? As manobras você aprende ali no curso nível 1, são 12, 18 manobras. Uhum. Você não vai fazer tudo todos os dias. Não, então vai chegar uma hora que você vai se deparar e vai falar, pô, como que é mesmo? Aonde vai a ancoragem? Onde vai o nó? Onde vai a ligação? Então tem esses fatores, né? Mas a questão do profissional, né?
ter ali a proeficiência, isso é dele, não é da empresa ou não é do centro de treinamento, é dele buscar o conhecimento e estar constantemente aprendendo e fazendo a boa prática da profissão. Né? Aí se o cara fica um tempo sem, não sei, talvez ele procure uma forma de treinar de alguma forma e vendo um vídeo, recapitulando, já que a gente sabe que pode acontecer, né? O cara formou, pegou o certificado e passar alguns meses sem fazer nada. E de fato você esquece. Qualquer coisa que você for fazer, você passa um tempo sem realizar aquilo, você vai esquecer. Acho que o cara não ser pego desse jeito. Na hora que entra no mercado, o cara tem que ir treinando um pouquinho, né? Nem que vá vendo um vídeo, vá estudando, lendo. Hoje a tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? Então você pega o YouTube lá, você coloca manobras nível 1. Vai aparecer um monte de empresa que já fez esse tipo de conteúdo mostrando, sem falar nada, às vezes, ou falando, como que é feita a manobra. Então, vai aqui, vai ali. Então, tem como fazer de forma gratuita. E também tem os centros de treinamentos aí, que às vezes abrem turmas para treino. Não só para fazer o curso em si, mas tem grandes empresas aí, os CTs, que fazem a abertura ali de alguns dias da semana para aulão. Então o cara pode ir lá, faz a contratação daquele dia, né, no centro de treinamento, para ir lá e, tô com dificuldade de fazer um fracionamento, fazer uma tirolesa. Não é uma coisa que a gente não faz todo dia. Então vai lá para fazer esse tipo de treino. Então, vai reaquecendo a mente, né, e pegando o jeito de novo. Ô Diego, você falou uma frase agora há pouco, aqui, antes de iniciar a gravação aqui, qualificação individual do próprio profissional. O que eu acredito que esteja faltando é o profissional entender o seguinte: se ele tem um N1, ele tem que melhorar continuamente para ele virar um N2. Exatamente. Correto? Tá bom. Aí, esse treinamento vale por 3 anos, esse certificado. Sim. Correto? Então o cara vira um N1, ele tem 3 anos para virar um N2 ou 1.500 horas. 1.500 horas. E 1 ano e meio de experiência. E 1 ano e meio de corda. É isso? Isso. O que acontece, Diego? O cara não se qualifica individualmente, ele não sequer entra no YouTube para tentar melhorar, ele passa os 3 anos e depois ele reprova no N1 ainda. E esse mesmo cara